Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia a você. Mais uma segunda-feira se iniciando. Para você que já levantou, já está trabalhando, um ótimo dia de trabalho. Se você vai ver esse vídeo à tarde, à noite, um dia maravilhoso para você, foi o que eu te desejei. Que Deus possa te abençoar e que essa semana possa ser uma semana rica na presença do Senhor. E quando eu digo rica, não necessariamente eu não estou falando rica financeiramente, e sim rica da presença de Deus, que eu e você possamos crescer no Senhor. Que a gente possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável porção para a nossa vida, para que possamos viver essa vida em abundância que Ele nos promete, através da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos então no capítulo 42, hoje é dia 17, são exatamente 9 horas da manhã, e nós estamos no episódio 99 da nossa série. Estamos chegando quase no fim de Gênesis, e aí vamos entrar em Êxodo, subsequentemente passaremos pelo Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas menores, maiores, Novo Testamento, as epístolas de Paulo. A gente está buscando construir esse nosso devocional, esse nosso estudo, para trazer uma base sólida para a edificação da nossa fé. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Qual conhecimento que o povo não tem? O conhecimento real dos fatos que antecederam, que sucederam, o conhecimento histórico, socioeconômico, geográfico. Por que eles tomaram determinadas atitudes? Qual era a influência que eles tinham? Tanto a influência do mundo físico, carnal, como influência espiritual da presença de Deus. Por isso nós estamos fazendo esses nossos estudos de manhã, para que você possa ter um conhecimento um pouco mais detalhado sobre as Escrituras Sagradas. Capítulo 42 hoje, episódio 99, e eu já quero te convidar para amanhã, tá junto comigo, a gente vai fazer amanhã à noite, a partir das 21 horas, uma live aqui, a gente vai estar agradecendo ao Senhor por esses nossos 100 episódios, sequencialmente. 100 dias o Senhor nos permitiu estarmos aqui, eu e você, de manhã, de tarde, à noite, conversando sobre as Escrituras. Mas vamos lá então, a gente está falando aqui sobre José no Egito, Agora a gente já entendeu que aconteceu sim aquilo que o faraó havia sonhado, aquilo que José tinha interpretado, está acontecendo os 7 anos de escassez. Os primeiros 2 anos de escassez acontecem esses 2 primeiros versículos que eu vou ler para você no capítulo 42. Olha o que diz a palavra. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Já juntou-os, tendo ouvido que há cereais no Egito, desçam até lá e comprem deles, para que vivamos e não morramos. Olha só que interessante, meus irmãos? Primeira coisa que vai acontecer aqui, antes de a gente entrar nesses 2 versículos, existe um filho lá no Egito que Jacó nem faz ideia de que existe, José, seu filho amado, filho de Raquel, filho da esposa ao qual ele amava, está lá no Egito como governador do Egito. Jacó está lá em Canaã, passando por grande miséria, por grande dificuldade. Entendemos, que a família de Jacó era muito numerosa. Só filhos ali tinham 11, mais uma filha. Isso que a Bíblia nos relata, fora aqueles que possivelmente não estão relatados. Os netos, os filhos dos filhos, as esposas dos filhos, os agregados, os servos. Existiam muitas pessoas ali precisando se alimentar, muitas, centenas de milhares. O povo ali estava crescendo. Centenas de pessoas, desculpa pelo milhares. Centenas de pessoas, depois vai ser centenas de milhares quando sair do Egito. Mas agora é centenas de pessoas, corrigindo. Eles estavam ali necessitando desse alimento. Mas havia algo que precisava acontecer entre eles. Primeiro, o que precisa acontecer? Já houve uma reconciliação entre José e os seus sentimentos e a sua dor. José já perdoou os seus irmãos, mas ainda não tiveram a possibilidade de se perdoarem. A gente entende, que a verdadeira reconciliação requer arrependimento interior, sincero. Posteriormente, uma confissão humilde das nossas deficiências ou dos nossos pecados. E isso leva um tempo para acontecer. Isso leva muito tempo. O que me faz entender agora, chegando a esse ponto, é que nós, seres humanos, às vezes buscamos uma falsa reconciliação. O que é essa falsa reconciliação? Para não trazer mais problemas, a gente diz: não, eu te perdoo com a boca,
É um arrependimento superficial, que ele não traz uma transformação interior, ele só traz uma transformação exterior. Eu sempre uso um termo que muitas vezes eu comecei a debater com algumas pessoas. Existem a verdadeira conversão e a conversão superficial. A conversão superficial, a gente só muda a nossa capa. Aquele que usava roupa larga agora bota um terno, aquela que usava calça colada agora bota um vestido até a canela. Ela tem uma circuncisão não no seu coração, e sim nas suas ações. O que eu tô querendo dizer com isso? A verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, ele não vai externar primeiro. Primeiro ele vai interiorizar. O arrependimento ele vai começar de dentro para fora. Se acontece na ordem inversa, de fora para dentro, isso não vai ter efeito duradouro. Isso a gente vai ver com os irmãos de José. O pai de José agora, Jacó, pergunta: por que vocês estão aqui? Por que vocês estão parados aqui? Eu vejo aqui algumas coisas que possam ter acontecido. Primeiro, por que eles não desceram ao Egito? Era sabido de todos que no Egito havia cereal. Por que eles não desceram? Primeiro, os irmãos de José sabiam que era uma caminhada mais ou menos de umas 6 semanas. Né? 350 a 400 quilômetros de Canaã ao Egito. Não é muito longe, é como daqui lá em Santa Catarina, lá perto do Vale do Itajaí. Não é muito longe. Se a gente ir de carro, hoje a gente vai levar em torno de umas 10 horas, 8 horas, 6 horas, dependendo do veículo. Mas naquele tempo, era muito longe. Existiam um trajeto, um caminho muito sinuoso, principalmente porque eles eram o quê? Eles eram filhos de Jacó, né? A gente sabe que a reputação dos filhos de Jacó não era muito boa. Depois de que Rúben e Levi fizeram aquela... Deixa eu ver se foi Rúben mesmo. Agora eu acho que foi Simeão, né? Vamos conferir, para não ficar... Isso, Simeão, perdão. Depois que Simeão e Levi mataram lá Siquém, né? Fizeram toda aquela chacina. A reputação deles não estava boa. Então eles já temiam o trajeto, temiam por causa da violência que poderia se agravar contra eles e temiam também por causa da distância. Mas certamente, isso não está escrito aqui, irmãos, é eu que estou deduzindo. Certamente eles estavam ainda mais temerosos porque sabiam que há tempos atrás haviam vendido o seu irmão José para o Egito. Será que o reencontrariam? Será que isso passava na lembrança deles? Será que não? A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que Jacó fica perplexo com a situação. Jacó já é idoso, meus irmãos. A gente vai perceber mais na frente no relato. Jacó já é idoso. José nem lembra mais que seu pai está vivo, nem sabe se isso vai acontecer. A gente vai entender isso. Mas os filhos ainda podem caminhar. E se podem, por que não vão? O remorso é diferente do arrependimento. O arrependimento, ele vai em direção ao problema para corrigir. O remorso tenta esconder o problema para debaixo do tapete, terceirizando a culpa. É isso que vai acontecer com eles. Então esse nosso primeiro momento aqui dos filhos de Jacó descendo ao Egito é a fome grande que está lá. Uma fome grande que assola toda a região. Não tem escapatória. Se não irem ao Egito buscar alimentos, morreremos. É o que Jacó está dizendo. E o Senhor já havia preparado o alimento físico e também o espiritual, que é a reconciliação que vai trazer paz ao coração de Jacó. Desejo a você uma ótima semana, meu irmão. Muita paz e que a graça do Senhor possa inundar o seu coração de uma maneira extraordinária. Deus abençoe. E se o Senhor nos permitir, amanhã a gente está de manhã no nosso devocional. E novamente te convido para de noite às 9 horas no nosso Face, Rômulo Reinert. A gente está fazendo a nossa live. Muita paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.